Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, gente. Estamos de volta com o quadro Memória Positiva, aqui no Tarde Legal. E o meu convidado de hoje é o Gedalvo Cordeiro de Andrade, que muitos conhecem também como Gedalvo de Mendonça. Saiu de Mendonça, veio para Capelinha, investe em Capelinha, gera emprego, gera renda e é um exemplo, né, de honestidade, de trabalho, de superação em tudo que faz. De antemão, Gedalvo, quero agradecer você ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Realmente você está aqui porque você é memória positiva para a nossa cidade. Boa tarde a todos, né? Boa tarde ao Jailson, boa tarde ao pessoal aí que está nos assistindo e nos ouvindo. Eu que agradeço, né? Sinto assim privilegiado por você ter lembrado de mim e, né, ter me convidado a participar deste quadro que eu acho tão importante para a nossa cidade, que, né, que motiva, que mostra a realidade. Eu fico extremamente feliz e grato por ter recebido o convite de vir aqui. Gedalvo, você é de uma família de quantos irmãos? Nós somos de uma família de 3 irmãos. 3 irmãos. 3 irmãos. Você nasceu lá em Mendonça mesmo? Eu nasci em Itamarandibá. Você nasceu em Itamarandibá? Itamarandibá. Mendonça é um distrito, né? Na época era de Turmalina, e como ficava numa posição, muita gente ia para ter os filhos em Itamarandibá, outros iam para Turmalina. No meu caso, eu nasci em Itamarandibá. Uhum. Aí foi criado a vida toda em Mendonça? Fiquei em Mendonça, né? Papai morava em Mendonça, mamãe. Nós ficamos até a juventude, até a 8ª série, fiquei em Mendonça, que só tinha até a 8ª série, e aí a gente tinha que depois da 8ª sair para ir buscar, né, um estudo, alguma coisa. E como é que foi a vida, a infância lá em Mendonça? A gente sabe que, por que eu pergunto isso? A gente sabe que você viver na cidade, no interior, é muito difícil, e no distrito, por mais que seja aquela vida agradável, a vida que a gente fala, tem o costume de falar, não de forma pejorativa, a vida na roça, é uma vida tranquila e tal, mas também repleta de limites, né, de limitações na infância, é um acesso a um médico que é tudo mais difícil, um acesso à educação, igual você disse, que é tudo mais difícil. Como é que foi sua infância lá? A nossa infância lá foi uma infância simples, né, uma infância criada lá no meio de, né, a gente tinha bons amigos, porque ali em Mendonça é um povoado assim, né, repleto de todo mundo, amigos e parentes. Fomos criados lá nessa forma, assim, não existia no início da vida da gente lá, por exemplo, eu lembro muito bem que Mendonça só tinha um canal de televisão, só pegava a Rede Globo. E muitos de nós, moradores de lá, desse período aí que eu era criança lá, não tinha condições de ter essa TV, mesmo sendo só a Globo, ainda não tinha TV Globo lá, né? E hoje ele é até compadre meu, um compadre João Antônio Barbosa, lá do Mendonça. Ele sempre foi um cara assim, ousado para a época, decidiu comprar uma antena parabólica. E aí ele colocou essa antena parabólica lá na casa dele, e aquilo foi um sucesso danado. A gente ia todo mundo para ver o Chaves, que na época passava, né, na televisão. Então a nossa infância foi baseada nessas situações assim, todo mundo ali naquele povoado e com pouco acesso às coisas, com pouca... Mas a felicidade reinava sempre, sabe? E quando chegou a primeira televisão na sua casa? Lá em casa, quando chegou a primeira televisão, era uma televisão, uma televisão preta e branca, e ela tinha um sistema, essas regulagens que tinha nela, era de apertar. Aí você apertava o botão vermelho embaixo para ligar, e aí, eu não sei se você lembra, que antigamente a televisão ela não tinha a imagem, não. Você tinha que empurrar o botão para dar brilho, que falava, né? Aí aumentava. Era brilho e contraste, né? E aí controlava tudo ali. Eu lembro que a primeira que chegou lá em casa foi nessa. E fica muito tempo com ela, porque nessas fases inicial aí da gente criança, a gente adquiria um item de consumo assim, e eu ficava na casa da gente por muitos anos, né? Desde um armário até uma televisão. Né? As coisas não eram descartáveis igual é hoje, né? É verdade. A gente conquistava com muito suor e muita luta, e depois daquela conquista você persistia zelando dela, porque era quase impossível conquistar outra assim com tanta facilidade, né? Você já rodou muita antena, Gedalvo? Ô moço, mas demais. Era terrível rodar antena, né? Bucha de bombril colocando
Mas foi muitas e muitas. Pô, hoje não sabe o que é isso mais, né? Não, não. Ô, Gedalvo, e me fala uma coisa. Aí você foi tocando essa infância lá e depois saiu para poder estudar. Estudar. Na verdade, quem veio primeiro para a Capelinha foi pai. Papai decidiu vir e tal. E papai trabalhava com, né, comprou um caminhão, umas 3 lá, para trabalhar lá na região. E como não tinha o 2º grau lá, a gente decidiu migrar para cá. Vim para a Capelinha em busca de trabalho para esse caminhão, em busca de oportunidades e de uma forma de estudar também, né, para concluir o 2º grau, né. Você começou a trabalhar com quantos anos, Gedalvo? Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo mesmo. Eu comecei a trabalhar por volta aí dos meus 12, 13 anos, que lá em Mendonça não tinha borracharia. E aí pai comprou, né, uma máquina de colar pneu e um compressor. E aí quando o pai decidiu, às vezes, mexer com esse caminhão, umas 3, para fazer um frete para alguém, alguma coisa do tipo, a borracharia ficou lá e foi uma oportunidade que eu vi de começar a trabalhar colando pneu, né? Colava pneu de bicicleta, colava alguns pneus de caminhão com a ajuda de alguns vizinhos lá que me ajudava a virar o pneu, porque eu não tinha condição física para virar o pneu, mas às vezes algum vizinho, alguma coisa ia ajudando, e aí eu iniciei trabalhando nessa borracharia. Você tinha quantos anos? Era uma média de 12 para 13 anos que a gente começou. Começar a trabalhar muito cedo assim, te ajudou ou você acha que te causou algum prejuízo? Eu acho que foi muito importante para mim, sabe? Para me dar um pouco assim de norte quando as dificuldades realmente surgem, até hoje que elas surgem, pelo fato de eu ter tido iniciado, né, ter tido o início cedo, eu já sei que não tem nada fácil, né? Ali no início as coisas é mais difícil, igual eu estava lá, por exemplo, muito pequeno para fazer uma cola de um pneu, existia às vezes uma dificuldade ou outra. Eu me lembro muito bem que numa festa de agosto lá do Mendonça, aí veio um rapaz, tinha um rapaz de São Paulo que namorava com as meninas do Mendonça lá e depois até casaram e tal, e esse cara vinha e ele vinha nos carros muito assim, para nossa época lá era quase assim, um artista chegar na cidade, porque a gente não tinha costume com um carro tão moderno daquela forma. Era um Ômega e tal, naquela época, sabe, de 4 portas. E aí esse carro dele furou o pneu. E aí eu lá na borracharia e tal, ele aproximou para fazer a cola desse pneu. E tal, eu falei, não, a gente cola e tal. E aí quando eu coloquei o sistema para descolar o pneu da roda, porque a gente descola o pneu da roda e tira a cama de ar para fazer a cola da cama de ar. Rapaz, o pneu não tinha câmera. Aquilo pra mim foi uma surpresa, você entendeu? Você assustou, falou, o que eu vou colar aqui? Eu falei, mas como que esse pneu tá parando cheio aqui se não tem cama de ar? E aí o que eu vou colar aqui? Eu falei, minha nossa, eu tô numa situação aqui agora que eu já desmontei o pneu. Ele falou, rapaz, aí eu tinha deixado o carro lá e subido. Aí eu falei, não, mas aí assim, eu falei, eu tenho que ir atrás dele para me explicar a situação, porque ou ele perdeu essa cama de ar, ou aconteceu alguma coisa fora do padrão, tá dentro desse pneu, não tem como. Eu não vejo vestígio dela rasgada aqui, porque quando roda muito que arranca no pé do bico, você acha a cama de ar lá rasgada. Eu não vi nada e tal, aí fui atrás e tal, procurei ele na festa lá em cima, ele falou, não, moço, aquilo ali é pneu sem câmera. E aí, com a dificuldade o que a gente tinha em mãos, o que tinha furado era um prego. Eu identifiquei que era o prego no pneu, consegui arrancar o prego do pneu, era numa posição central, o prego tinha feito o furo bem no meio do pneu, e aí eu usei a tática de colar a cama de ar no pneu, passei uma lixa nele por dentro, lixei, passei cola e colei, né, o remendo ali, levei na máquina, porque dava apoio no centro ali, vulcanizei e deu para eu pelo menos seguir até Itamaradiba, uma cidade. Mas deve ter sido um choque grande demais, rapaz, né? E o medo de ter dado um prejuízo para ele, que aquele pneu daquele jeito, eu falei, será que é eu que fiz alguma coisa errada? O que eu fiz com a cama de ar desse pneu? Ô Gedalvo, aí você saiu de lá,
veio, e a partir daí, qual foi seu primeiro emprego? Você começou a trabalhar para outras pessoas? Você trabalhou muito tempo com seu pai com o caminhão, né? Trabalhei como ajudante, né? Quando a gente chegou para Capelinha, tem o Onofre ali do Buracão, que vendia umas lenhas aí. Ah, sim. Né? O Onofre nos contratava. Perto de Geraldo Cabo ali. Exato. A gente ia no mato buscar a lenha para o Onofre e eu ia como ajudante para carregar o caminhão. Outras situações, o Asilo de São Vicente de Paulo, ele recebia uma doação de lenha do seu Geraldo Evangelista e a gente era contratado também para ir buscar esse material, para o asilo usar lá e tal. E você ia de ajudante, seu pai... pai dirigia e eu ajudava a lotar o caminhão nessa época. Depois a gente trabalhou buscando areia na Ponte Nova, muito tempo. Trabalhamos também para o seu Godense ali da cerâmica, buscando barro ali na região das Vendinhas. A gente ia, chegava lá, lotava o caminhão de barro e chegava aqui, descarregava, voltava de novo, dava mais uma viagem e estava disponível à noite para ir para a escola, para estudar, que o objetivo era trabalhar e estudar. Você continuou firme estudando, você não abandonou em momento algum? Não, não. Até fiz o 2º grau, completei o 2º grau, e aí você perguntou sobre o primeiro emprego fora do caminhão. Veio um rapaz lá de Martim Campo, chamado Célio. E esse Célio veio para fazer umas limpezas diárias para a Peram, nessas áreas da Peram. E aí o Célio veio na cidade aí contratar várias pessoas para trabalhar. E aí foi onde eu vi a oportunidade de tentar trabalhar, tentando já dirigir, né? Não só carregando o caminhão. Como eu ainda não tinha habilitação, como era no mato o serviço, eu ia para tentar de vez em quando dar uma pegada, dar uma dirigida ali para ver se saía daquela função que estava lutando ali de carregamento, né? Qual foi a época que você chegou a trabalhar com o REM também, não chegou? Trabalhei com o REM. O REM já foi depois dessa época? O REM foi na fase que, tipo assim, eu trabalhava lá já dirigindo, aí eu já tinha pegado o jeito de dirigir o caminhão pequeno, e aí o REM me contratava para levar a barraca dele quando ele tinha alguma festa, por exemplo, em cidades vizinhas. Você sabe que numa dessa situação você me deixou para trás, né? Você me deixou para trás. Porque você, em vez de me levar e eu crescer junto com você, você me deixou para trás. Conta aquela história lá você me contou que eu nem lembrava lá de Genipapo. Como é que foi aquela história lá em Genipapo? Genipapo, rapaz. Nós fomos contratar. Um rodeio, né? Um rodeio de Genipapo, que o Gil, você lembra que Gil era o vice-prefeito? O Rui Berranteiro. Era o Rui. E aí, na verdade, nós fomos levar a barraca de REM. Lá para essa festa. E foi eu, um outro rapazinho que o REM arrumou, e eu, né, sempre gostei muito de trabalhar. Quando eu chegava lá, o REM me pagava para mim servir na barraca junto com ele lá, ajudar a montar a barraca, né, durante o período noturno ali, o que precisasse vender ou fazer alguma coisa, o REM, Geraldo, você me ajuda, eu te pago tanto e tal. E aí, beleza. E nisso, eu não esqueço disso, rapaz, que quando a gente tava lá na barraca, já tava montado e tal, e o C e o Cleuber tava lá fazendo toda a locução, né? e a coisa da festa, né? E o C estava muito bem locado. Aí o Rei falou assim, olha, nós vamos ter que dormir aqui mesmo na barraca ou no caminhão. Só que eu vou te dar um dinheiro aqui para você ir tomar um banho. Aí eu peguei e falei, tudo bem, então me deu. E tinha uma pensão de uma senhorazinha. Dona Lúcia. Dona Lúcia. Eu não esqueço, rapaz. Cheguei lá nessa pensão da Dona Lúcia. Falei, gente, olha, eu vim aqui e tal, procurando alguém lá responsável para me tomar um banho. E aí a Dona Lúcia me viu chegando e me perguntou, ué, você que tá com o Jailson e o Cleuber, que tá faltando um da equipe aí do pessoal e tal? Eu falei, sou eu mesmo. Aí eu falei assim, nossa, a hora que eu encontrar com o Jailson, como que eu vou explicar pro Jailson isso? Eu acho que na turma suas que ia para fazer a locução e as montagens, tinha ficado faltando um a chegar, né? E aí nisso eu fui, tomei o banho, não esqueço, e nisso eu encontrei com você, e aí você me falou, não, rapaz, que beleza, você tá aqui, te contei que tava lá e tal, aí você me falou, não, você veio pra cá e tal, tinha que vir um outro rapaz com a gente na nossa locomotiva aí pra fazer a festa, aí o cara acabou que não pôde vir, se você quiser ficar com a gente, ei menino, aquilo pra mim foi igual ganhar na Mega Sena.
Luxúria. Dormir no hotel e tal. Não, e o Ren, você lembra desse tempo que o Ren levava a filha dele e a filha dele dormia no chão da barraca com eles. Ficava lá dormindo no chão da barraca. Hoje ele tá formando medicina, né? A filha dele, né? A filha dele. Olha que benção. A gente chegava em eventos, o Ren tava lá. Inclusive o Ren vai ser um dos entrevistados aqui do Memória Positiva também, que é uma das maiores estruturas de eventos do norte de Minas hoje. O Ren. E saiu, né, bem de baixo, com muita luta, com muita dificuldade. Eu lembro em eventos que a gente chegava que terminava ali, enquanto estava acontecendo a festa lá, o colchãozinho estava no chão, a menina dele estava dormindo lá. E um hoje já vai formar em medicina. Tá de parabéns o Ren. E o Ren, assim, eu lembro desse início dele, com muita honestidade, muito trabalho, como sempre, né? O Ren, vale a pena contar a história também, porque eu acho a história dele também de muita superação. Então o caminhão você foi seguindo com o seu pai, depois vamos voltar naquela parte lá da Peran, né? Aí você começou a trabalhar ali, dando umas pegadinhas no caminhão, aí você virou motorista? Aí eu me transformei no motorista. Né? Nessa fase lá eu comecei a aprender mesmo a dirigir o caminhão, porque era só dentro dos talhão, afunda aqui, afunda ali. E aí eu comecei a dirigir o caminhão nessa empreiteira lá do Célio. Esse Célio era lá de Martim Campos. Ainda, ele até foi candidato a prefeito lá em Martim Campos, do posto Escala, lá de Martim Campos. E aí a gente foi trabalhei um período bom para ele lá, e logo em seguida, as áreas de limpeza aqui ficaram poucas, ele decidiu ir levar uma turma lá para Olhos d'Água, perto de Bocaiúva. E como eu não tinha carteira nem habilitação, eu fui com eles para lá. Aí daqui foi uma turma grande daqui, foi o Lei Bomba, né, o Lio, vários motoristas da época que trabalhavam, foi lá para Bocaiúva. A gente trabalhou mais um período lá em Bocaiúva, junto com eles lá, tal, até acabar lá já era outra empresa, não era a Peran, e aí ele me fez proposta novamente para seguir acompanhando ele, sentido as limpezas de área que ele estava pegando de outras empresas, que ele já estava investindo em máquinas de colheita florestal já. E daí eu peguei e falei, não, eu já estou agora dirigindo bem e tal, e já estou com a minha habilitação, aí eu decidi voltar para cá, já com o caminhão e já para dirigir aí na rua, né, fazendo um frete para outro, um adubo, né, fiz vários fretes aí para Super Safra, Três Vales, também aí para o IC, o Caldeira, né, eu ainda brinco com ele que quando a gente estava em casa com o caminhão disposto a fazer frete, hoje, às vezes, a gente vai atrás do cara e adula e luta para ver colocar o cara para trabalhar. Na época, quando tocava lá, ou quando batia, que a gente percebia que era ele, eu saía quase que correndo, você entendeu? Não posso perder isso, não. Você tá doido, e se eu tá aqui, tá uma proposta boa para mim ali, um frete, alguma coisa, né? O objetivo era tentar atender o mais rápido possível, né? A gente saía mesmo Parece que antigamente, por um lado, você tinha dificuldade por um lado, Gedalvo, tinha facilidade por outro, que as pessoas tinham disposição maior para trabalhar, né? Para engajar, para agarrar e tal, aquela. Às vezes as pessoas falam assim, fulano de tal ficou bem de situação, mas batalhou demais, não teve hora. Hoje as pessoas estão assim no tempo, ó. Você contrata uma pessoa, aí você fala assim, ó, você vai trabalhar de 8 da manhã até 5 da tarde. Então, aí a pessoa não, eu não posso chegar 10 para 8, não. É 8 que eu tenho que chegar, e chega 8. E 5, ele não pode sair 5 e 10, não. Se sair 5 e 10, nossa mãe, tem que parcelar a hora para ele receber aqueles 10 minutos que ficou a mais. O pessoal está muito preso em horários e não estão preso em atenção, em se destacar, em fazer algo mais, um plus ali no trabalho. Você tem notado isso, Gedalvo? Eu percebo isso muito. E às vezes, assim, na fase inicial da vida, quando a gente está começando, a gente sempre tem que dar um pouquinho a mais, né? Porque eu mesmo, igual... Ser diferente do que é igual, né? Se você tá finalizando ali no horário e precisar passar, mesmo que depois você ajusta isso, a pessoa te paga por fora alguma coisa, vocês combinam, mas se você passar um pouquinho a mais, ou chegar um pouquinho mais cedo para quando dá no horário, querendo ou não, você está destacando com relação aos outros, né? Você está fazendo diferente. E na nossa época, é igual eu tô brincando aí, contando o caso, mas quando chegava uma oportunidade para trabalho, a ânsia da gente, a vontade era de já estar saindo para trabalhar, né? Se fosse, não, você vai para mim lá no Pinheirão. Na época eu fiz alguns fretes para ele, que ele estava plantando uns calipos lá no Pinheirão. Se eu falasse assim, não, é para ir lá no Pinheirão agora 5 horas da tarde, a gente ia 5 horas da tarde para atender, né? Para tentar fazer o serviço acontecer, né?
Uhum. Aí você foi tocando, foi fazendo frete. Você ficou quanto tempo trabalhando nisso com caminhão, com frete? Aí você manteve só esse caminhão ou depois você foi expandindo, comprando mais? Expandi e comprei. Quando a gente começou, aí veio uma fase que a gente viu que o transporte para distâncias maiores, né, o transporte, o caminhãozinho que a gente tinha, ele era um caminhão que era para porta, que a gente fala, né? O toco, né? Era toco? Toquinho, anos 72. Uhum. E aí ele era um caminhão... Ainda tem ele, Gedal? A gente tinha até uns 3 anos atrás. Uhum. Aí acabamos que eu reformei ele todo e tal, e negociamos, vendi ele. Mas quando veio essa fase, aí veio um momento que a gente percebeu que os fretes que faziam para Sete Lagoas, para Belo Horizonte, levando carvão, ou levando outro tipo de madeira também, daria uma renda melhor. E veio uma fase também de 2004 que houve possibilidade, às vezes, de comprar esses carros, um caminhão, por exemplo, que nessa fase anterior não se falava, por exemplo, de um financiamento, né? Uma possibilidade de, sei lá, e comprar um caminhão financiado e tal. Isso era longe da realidade da gente. Poderia existir para quem já tinha créditos e tudo, mas para a gente... Então, em 2004, surgiu essa oportunidade de crédito nessa linha de caminhão, de transporte e tal. E aí foi onde que a gente já, por ter um período, o pai já tinha, né, mais tempo de idade, já tinha um caminhãozinho, vamos pôr ali no nome dele há mais tempo e tal. E eu com esse embasamento, porque assim, decidi comprar um caminhão de porte maior para trabalhar, assim, entendeu? Uhum. Aí fui a Montes Claros, numa empresa lá, conhecida como Movep Caminhões, e chegando na Movep, fui até com um compadre meu, é o Zé Ferreira, não sei se você conhece, uhum. E aí o compadre Zé chegou lá, fez as devidas apresentações, né, ó, isso é Gedal e tal, a gente levou um caminhãozinho também, fez uma troca dele nesse outro caminhão, e aí eu voltei com a fome de trabalho, assim... Tinha que pagar o caminhão, né? Menino, eu tava com né, um bloco de parcelas a serem pagas do caminhão, e eu não dormia de noite pensando nelas, não. Eu deitava e acordava, falava, meu Deus, deixa eu ir olhar se aqui é bloco, é aquilo mesmo, quantas que tem? Só folheando. Folheava ela de novo. Chegava, nossa senhora. Então, assim, aí eu entrei trabalhando desesperado. Fomos para Bahia, né, em Teixeira de Freitas, compramos uma carroceria na mão do Rogério, da Tupi, né? Sou grato ao Rogério, sempre que eu posso compro alguma carroceria com ele, porque deu crédito pra gente, né? O que é muito difícil, né, Gedal? Eu acho que uma das principais dificuldades que a pessoa enfrenta para empreender é justamente ter esse crédito, as pessoas acreditarem que aquilo vai dar certo, que você vai conseguir cumprir, porque tudo é uma incógnita, né? Então isso dificulta muito para as pessoas, né? Dificulta, e a gente, eu vou te contar uma história de jeito em São Paulo, que aconteceu, porque é difícil, porque vamos supor, a pessoa exige uma referência, e se a pessoa não tem aquela referência, fica mais difícil. Não é impossível, mas fica um pouco mais difícil, porque vai ligar para quem para pegar a referência para vender para você uma carroceria, uhum. Né? Você nunca comprou uma carroceria. É verdade. Né? Mas por isso que eu tenho para mim uma certeza que seja uma carroceria, seja uma tábua, seja né, uma ripa lá no Mário da Serraria, aquilo que você for comprando e conquistando, você tem que ir cumprindo certinho, porque esse histórico... Esse lastro positivo que fica, né? E ele te ajuda quando você vai fazer uma missão maior, uhum. Né? Olha, hoje eu vou comprar, né, vamos falar da carroceria que eu nunca tinha comprado. Na época ela custava 4.000 e poucos reais. Então, quando eu fui lá para comprar isso aí em 2004, por exemplo, aí né, o histórico que eu podia passar é que eu abastecia no Posto Chapadão, que eu comprava na mão do Beto Peça, comprava na mão da Neves. Era local que eles podiam ligar para pegar alguma referência uhum, minha. Né? Uhum. Não era sobre carroceria, mas tinha esse históricozinho. Então, construir o histórico positivo, mesmo que seja de poucas coisas, é muito importante, né? É verdade. E você já teve algum problema, justamente assim, de ter dificuldade, querer empreender, querer fazer alguma coisa, isso lá no início? Sim. E você chegar e falar assim, nossa, aqui não vai dar porque eu não vou ter um lastro, não vou ter como atender a essa demanda de necessidade de informações que eles precisam. Você já chegou a passar isso? Eu tive assim, né, uma situação igual eu estou te falando sobre a carroceria, mas
outras situações, igual quando a gente decidiu a montar, né, lojas de roupa, por exemplo, era uma situação de fazer o pagamento em São Paulo, e esse pagamento ele exigia lá referências. E também não tinha referências a serem dadas, porque não tinha. Ainda a gente não tinha comprado na mão de ninguém em São Paulo, e o histórico era muito baixo e tal. Tem até uma dona lá que vende calça social feminina. Uhum. E ela chama Eugênia. E ela foi uma das primeiras que pegou o cheque da gente, né? Por mais que o cheque era pequenininho, o valor e à vista, porque a gente sempre tentou comprar, né, de uma forma mais resumida e ir apurando aos poucos para depois ir comprando e fazendo esse procedimento. Aí ela tomou o partido de pegar o documento. Eu sou muito grata a ela porque foi a primeira referência. Então, todo lugar que a gente ia dar, a gente já citava ela. A Eugênia ali pega nosso cheque, né? Começou a abrir as portas nesse sentido. Mas existiu, sim, essa dificuldade, porque não tem... Você ainda não construiu um histórico para você apresentar ele, né? Hoje, depois que você tem, fica muito mais fácil você abrir um crédito, né? Sim. Ô Gedalvo, pode ser que a pergunta que eu vou te fazer aqui agora te coloque um pouquinho em aperto, porque é muito difícil a gente citar pessoas pelas quais a gente tem gratidão, porque fica, claro, fica sempre aquele medo de você acabar esquecendo alguma pessoa, isso é normal, porque são muitas pessoas que ajudam a gente no dia a dia na vida. Mas quando você olha para trás, quando você vê hoje e olha para trás, sua carreira empresarial que você alcançou hoje, quais são as pessoas que foram importantes, que você citaria, que foram importantes nesse crescimento seu? Ô, Jailson, é igual você acabou de falar, são várias pessoas, né? Desde aquela situação que vivi com você, por exemplo, que é uma passagem que aquele dia eu te comentando, você nem se lembrava, mas a gente tem uma gratidão pelo acontecido. E assim, para ir mais fundo ao pé, eu acho que eu não posso deixar de falar sobre a minha família, a minha esposa hoje, né? Sua esposa é uma guerreira, viu? Sim. Eu, assim, se tem uma família que eu tenho admiração, não é porque tá com você, eu já tive a oportunidade de falar isso, e eu gosto de falar com as pessoas justamente aquilo que eu sinto, porque ela é um exemplo de tudo, um exemplo de honestidade, um exemplo de mãe de família, um exemplo de amiga das pessoas, aquela pessoa que encontra com você em qualquer lugar, ela é a mesma pessoa, e eu noto que ela é um suporte muito forte para você nisso aí, né? Ela é agarrada, né? É uma companheira que, né, a vida me trouxe e que a gente, né, conquistou, né, nossa família juntos, né, dos nossos filhos, e a gente empreende junto, nós lá em casa, assim, a gente sempre toma as decisões juntos, né, vamos fazer isso, vamos rezar para a gente tomar essa decisão nesse momento juntos, vamos fazer aquilo. Então, assim, agradeço a Deus pela vida dela, né, pela vida dos meus pais também, que antes dela eu já, né, vim de uma família de muita simplicidade, mas que me ensinou valores, né, e assim, hoje, na família nossa, a gente, né, é muito engajado nas coisas da igreja, né, da igreja que a gente participa, que a gente tenta justamente para fazer o que me levou a vir aqui conversar com você. Você sabe o quanto que eu sou tímido, não é muito o meu perfil de ficar, né, falando, eu só aceitei porque nós chegamos na conclusão que isso pode ajudar a vida de alguém. Ajuda muito. Né? Quando você fala, por exemplo, em família, Gedalvo, às vezes as principais, as mínimas coisas, elas se tornam as principais. E o exemplo pode ser muito básico. Se você, por exemplo, você citou os valores que seus pais ensinaram para você. E a gente fala muito isso quando às vezes alguém anuncia aqui na rádio que perdeu uma carteira e tal. Eu gosto muito de frisar isso. Olha, se você encontrou uma carteira, de repente chegou na sua casa, não procurou o dono daquela carteira para poder devolver, você passou um exemplo para os seus filhos de que aquilo é normal. De ser desonesto, de ficar com o que não é seu, é normal. Não é? Exatamente. Então, se você, qualquer atitude que você tem, se você passou no trânsito ali, de repente levou uma fechada, que você não sabe por que aquele carro está acelerado, se está socorrendo alguém para um hospital, se está em uma emergência, e você chegou ali e está com seus filhos dentro do carro, você xingou um palavrão ali e tal, você esbravejou, você está passando para o seu filho que está no banco de trás um exemplo de que aquilo é normal. É verdade. Né? Você está dando um mau exemplo, né? Então, é justamente isso, quando você fala em valores e é justamente o que a gente gosta no Memória Positiva disso, de frisar a importância que se tem de pegar os bons exemplos. Porque de pessoas que
trapaceiam, que levam vantagem de forma desonesta, que cresce de forma desonesta. Isso aí tá lotado. Você vê na TV, você vê todo dia, o sujeito que é famoso e não paga, e não cumpre com os compromissos e tal. Isso a gente vê todo dia. É verdade. Agora, se a gente não puser essa nossa juventude a espelhar nas pessoas que deram certo sendo honesto, nós vamos chegar num ponto que muito complicado. E quando a gente traça isso para a vida da gente, a gente percebe claramente que fazer o bem, fazer a coisa correta é possível e dá certo. Dá certo. Sabe? Muitas vezes, quando a gente dá o exemplo aos filhos da gente, às vezes que seja de uma coisa pequena, né? Muitas vezes, seu filho vai brincar numa quadra de futebol. Às vezes ele vai brincar ali e tal, tá brincando e tal e tal. Se ele chega em casa com uma sandalinha trocada, ou um chinelo, né, que às vezes levou a chuteira para calçar lá e tudo, sim, lá, assim, a primeira atitude, a gente tem que corrigir e ensiná-los que aquilo ali tem que ser procurado, o verdadeiro dono, dialogado, olha, isso aqui foi na minha mochilinha, por que está aqui? Uhum. Se você não passar essa tipo de base, igual eu estou falando da minha família, por exemplo, meu pai. Meu pai é um homem que ensinou pra gente isso desde o início. Nós somos 3 irmãos, né? Tem 2 irmãs, mulheres, e ele sempre nos ensinou, aquilo que não é seu, não deve ficar no meio de suas coisas. Uhum. Né? Uhum. Se você percebe que tem algo aqui que tá, né, que veio, que não é do seu, você tem que devolver, tem que procurar a receita. E trabalhar muito, né, Jair? Você tem que trabalhar, sabe? Lutar, trabalhar, porque é assim que as coisas tendem a andar para o lado correto, né? Sendo honesto e trabalhando, né? Tem. E os exemplos, eles são muito importantes. Você está falando sobre isso, sobre mochila. Eu tive uma história com meu filho, até com o filho do Wilson. Sim. Neto do Piteca, né? Que um dia meu filho chegou lá em casa e falou assim, não, é que era uma borracha do super-herói, que não sei o que, tal, que o PP me deu, e que não sei o que, tal. Deu. Então tá bom. Pus ele no carro, falei, vão lá na casa dele me ver se deu. Porque é assim. É verdade. Né? Uhum. A criança faz aquilo ali, leva, não é por maldade, não é, uma criança não pega ali porque é ladrão, não. Não. Ele pega porque ele gostou, ele teve uma atração por aquilo e tal. Aí você molda aquilo para mostrar que o que é do outro, o que é dele, é dele. Aí cheguei lá, bati na porta, fui conversar com a mãe dele. Falei assim, não, eu vim aqui porque meu menino chegou lá em casa com borracha, disse que se foi seu menino que deu, vocês estão sabendo que ele deu? Tal. Eu falei, ô Jair, você não fez isso não, eu não acredito que você fez isso. Eu falei assim, eu fiz, sabe por quê? Porque meus pais faziam assim comigo, e deu certo. Uhum. Então, eu vim dar, não, deu sim, levou para todos os coleguinhas, eu pedi para poder levar para todos os coleguinhas, para poder mostrar. E isso é importante, né, Gedalvo? Muito importante. Você fez a coisa correta, porque você mostrou para ele que se não fosse dele, ele não poderia jamais estar com ela. Não poderia, né? Eu acho. Ô Gedalvo, aí você não ficou esse tempo todo no caminhão, e quando surgiu a ideia de partir para outros ramos? Hoje você, ainda tem caminhão ainda? Tem um caminhão sim. Mas frete ou só para você? É para uso próprio mesmo. Uso próprio, né? A gente para frete não tem mais não. Mas nessa fase dos caminhões, a gente trabalhou um período aí de uns 6 a 8 anos no frete, né? E aí... estava te contando sobre o parcelamento dele. Vamos no que parcelamento. Me preocupava muito, né? Aí trabalhei vários e vários dias nele e tal, e depois consegui vir pagando de trás para frente, quitei ele e fui adquirir novos caminhões, né? Aumentando a quantidade de caminhões que estava no transporte, que estava mexendo, transportando, e graças a Deus, assim, tive, né, a bênção de conquistar mais alguns caminhões, cheguei a ter carretas e caminhões, entendeu? Assim, no transporte. E aí, assim, fui vendo que havia outras possibilidades para ir para outras áreas. Por exemplo, da construção, né? Trabalhei com a construção aí, fazendo essas casas do programa Minha Casa Minha Vida, né? Adquiri algumas áreas para fazer plantio. E em 2005 iniciei os plantios de eucalipto. Voltando um pouco, você trabalhou também na construção de casas aqui também? Trabalhei. Sim? Trabalhei. Hoje não mexe mais? Hoje não, porque hoje eu abri a madeireira, e aí, como assim, a gente não tem nenhuma sociedade dentro da madeireira, a madeireira me exige consome muito tempo, consome, né? Sabe? Não, assim, aí eu tô focado na madeireira para
para beneficiar também o material de eucalipto que eu vim plantando desse período de 2005 para cá, certo? Uhum. Então, nesse intervalo também veio a loja, né? As lojas que vocês montaram. Sim. Que essa aí eu não vou aprofundar muito, porque a Val vai ser minha convidada aqui também, viu, Val? Você não vai fugir, não. Eu sei que ela vai falar assim, Jair, você tem coragem, não. Jair, você tem vergonha. Você não vai fugir, não. Sim. O Gedalva você é mais tímido que ela, né? Mais tímido. Pois é. Então ela vai vir contar a história dela também depois, porque a história dela é muito bonita. Sim. E eu faço questão. Mas aí investiu também em lojas. Hoje, Gedalva, você tem quantos funcionários? Você gera quantos empregos em Capelinha hoje? Hoje a gente gera uma média aí de uns 100, 90 a 100 empregos, diretos e indiretos, porque com a madeireira a gente acaba tendo colheitas florestais também que a gente montou para colher. E aí, numa forma assim que não é, por exemplo, dentro da própria empresa, mas está trabalhando nos cortes, nessas coisas. É porque o pessoal às vezes vê madeireira com poucos funcionários, pensa um pouco, mas é porque o pessoal fica todo para as áreas, né? Você tem que, na colheita em si, você acaba tendo que ter ali direcionado ali uns 10, 12 envolvidos, e aí soma com as empresas de loja e tudo. Você tem muita dificuldade de arranjar funcionário hoje em dia, igual esse problema que está sendo crônico, né? Todo mundo precisa, tem um emprego e as pessoas não preenchem. As pessoas querem, muitos querem emprego e não querem o trabalho, né? Ô Jair, eu acho assim que é uma dificuldade que está geral, né? Está uma forma assim difícil de preencher as vagas que tem na cidade. Né? Você olha, todo mundo que a gente conversa, ele está tendo uma demanda de vaga para uma área ou outra, uma especialidade ou outra, e a capacitação das pessoas, cada dia que passa, menor. Entendeu? Eu te convido igual, por exemplo, mesmo, no ramo de construção. É muito raro a gente ver um pedreiro jovem se destacando, entendeu? Olha, esse cara tá tão novo aqui, ele é um cara muito jovem aqui, já é um bom pedreiro. Mas é muito raro, sabe? Raro. Eu tô citando a área de pedreiro. Não tá tendo, não vem acontecendo aquela a substituição, né, da mão de obra mais antiga, né? Tá sendo difícil, né? Difícil. E você coloca, às vezes, né, uma vaga à disposição, por exemplo, você vai ali na SIAC, pega algum currículo, alguma coisa, assim, é minoria de pessoas, às vezes, que surgem com. Não que coisa, mas com capacitação, por exemplo, para a área de vendas. Você não pode contratar qualquer pessoa para a área de vendas. Tem que ser uma pessoa que comunique bem, que tenha pelo menos dedicado um tempo a fazer um curso, alguma coisa, né? Agora, interessante, né, Gedalva? A facilidade ficou maior e as dificuldades também. Vou te dar um exemplo aqui. Antigamente, o sujeito se tornar um vendedor, o que ele tinha que fazer? Era uma dificuldade, ficar olhando como é que o outro vendia, aprendia de uma forma muitas vezes errada, cheia de vícios e tal. Hoje, você entra na internet, tem tudo. Você vai no YouTube e vai fazer curso gratuito. Se você tiver qualquer coisa que você for fazer ali, você tem os cursos todos ali, tudo gratuito para a pessoa capacitar, para a pessoa fazer. Mas o sujeito ele não entra na internet com interesse em aprender, em se capacitar, em estar preparado, em largar na frente que o outro. Ele entra ali, ele já vai direto para o Facebook, para o Instagram, para não sei o que, ele vai ver o que é o fuxico do dia. Mas para poder parar na frente do computador, para capacitar, para fazer um curso, poucos, né, rapaz? Poucos. E aí o mercado sofre, né? Porque não tem oferta, né, gente? Quando você precisa, às vezes, de uma pessoa capacitada, até para um operador hoje, por exemplo, eu tenho, às vezes, visto aí o Senar promover tantos cursos, né? Para operador de aplicação de herbicida, operador de grade, operador de subsolagem. Para todas as áreas, o Senar oferece e disponibiliza cursos aí na região inteira, né? Você não vê as pessoas com esse interesse de se capacitar, né? Água, Gedalva. Muito bom. Gedalva, e tem outra coisa também. Às vezes, a gente nota que Capelinha, ela atrai muitas pessoas de toda a região, uma oportunidade, e uma coisa que até atrapalha de atrair até mais, é o mercado imobiliário, que são poucas casas, as pessoas procuram hoje casa para alugar, virou ouro, né? É verdade. Não tem. É uma sugestão até de investimentos aí.
Mas aí depois o sujeito que teve a oportunidade de estar empregado lá na sua empresa, eu sei que você tem vagas abertas lá, Sim. que poderia estar na loja, poderia estar em alguma coisa, aí eles falam assim, pois é, mas deu oportunidade para fulano de tal que veio lá de Minas Novas, deu oportunidade para fulano de tal que veio lá de Água Boa, fulano de tal chegou de Belo Horizonte esses dias e já está empregado ali, mas o emprego está aqui, as portas estão abertas, a pessoa não quer, está facinho aqui e as pessoas não querem. Isso automaticamente tem que atrair as pessoas de fora, porque as empresas precisam fluir, né, Gedal? Precisam. E precisam trazer pessoas... Aí eles falam assim, Capelinha é boa, como é que é? É péssima mãe, mas é boa madrasta. Mas a oportunidade tá aí, as pessoas não querem. Eu lembro uma vez que o No Chaves comprou uma escavadeira, uma das primeiras escavadeiras que trabalhou aqui, e o seu No precisava de alguém para operar essa escavadeira. Era uma máquina nova na região, quase ninguém tinha trabalhado com a máquina. Eu lembro que ele trouxe um operador, ele era muito empreendedor, ele comprou essa escavadeira em Sete Lagoas e já veio trazendo o operador junto com a máquina, certo? Uhum. Falou, ó, uma das condicionantes que ele colocou na compra era que o operador tivesse que vir pelo menos durante uns 6 meses para trabalhar na região e tudo. Então, essa vinda de pessoas de fora, talvez, às vezes, é a falta de encontrar aqui dentro a pessoa certa para aquilo, né? Porque se você coloca uma máquina dessa, igual na época ele comprou, cara, e uma pessoa que não tem a qualificação, ela vai dar prejuízo, ela quebra, ela estraga. Verdade, né? É verdade. E esse quadro Memória Positiva, eu acho que, de certa forma, Gedalvo, ele vai ajudar muito, porque tem pessoas nos vendo em várias cidades aí, Sim. e vão ver que Capelinha tem oportunidade de emprego. Que Capelinha... Pode observar, e você que está no mercado aí sabe, Capelinha, as crises demoram mais a chegar. Você já notou isso, Gedalvo? Crise começa a pipocar no país, em Capelinha ela demora mais a chegar. Demora. E o pessoal de Capelinha parece que são mais, assim, lutadores contra as situações, né? Vê uma dificuldade, tá difícil isso, mas aí um luta de uma forma, outro luta de outra, um consegue uma coisa, o outro consegue outra. Você pega, por exemplo, hoje mesmo, assim, no mercado, né, do café, quantas torrefação que beneficia o produto que é da própria região, que às vezes está difícil vender lá fora, aqui mesmo vai consumindo, né? Você pega aí na área da madeira, várias madeireiras aí, né, trabalhando aí na luta e tentando beneficiar a matéria-prima da região, que é hoje o melhor eucalipto que tem no país, né? Então, assim, e mandando para todo o Brasil e às vezes até fora dele, igual eu já vi casos, né? Então, assim, a gente vê que é um pessoal guerreiro que corre atrás, né, Jair? Não, e você pega outras áreas, por exemplo, que Capelinha vem expandindo muito, igual, por exemplo, a produção de tomate em Capelinha tá uma coisa impressionante, né? Sim. Tomate, teve um pessoal que passou aí produzindo umas abóboras, produziu demais, e assim, vai diversificando, e se a pessoa quiser trabalhar, ela não fica desempregada, tem que ter vontade de trabalhar. Se tiver vontade de trabalhar, não tem novela, né? Não, acho oportunidade, assim, mas em poucos minutos de prosa você tá encaixado, né? É verdade. É fácil de trabalhar. Ô, Gedalvo, qual que é a principal dificuldade que você enfrenta no meio empresarial? Eu acho que, assim, hoje é exatamente o assunto que nós estamos debatendo. É a falta, às vezes, de mão de obra. Porque eu acho que hoje, da forma que estão as coisas, se você tiver um foco e empreender e ser honesto, levar as coisas organizadas e honestas, cumprindo direitinho com todo mundo que você contrata, pagando direitinho, não está tão difícil de seguir, né? Agora a mão de obra é um desafio, porque eu não sei se é porque igual o pessoal é empreendedor demais, aí tem muita gente procurando e falta, ou se é porque estamos vivendo numa era que às vezes as pessoas não estão tão motivadas a trabalhar, né? Mas o fato é que falta gente. Tem acontecido muitas pessoas, você colocar um anúncio lá que você precisa de funcionário, quando o funcionário aparece, claro, você não vai colocar um funcionário na sua empresa sem carteira assinada. Você já pensou, você tem uma madeireira lá, você coloca lá uma madeira daquela, Deus livre guarde, rola em cima de um funcionário lá e não está de carteira assinada, enrolou sua vida para sempre. É verdade. Né? Aí você fala assim, vou assinar a carteira, cara, não, eu fico se não assinar minha carteira, que eu não quero assinar a carteira. Tem acontecido com você também? Acontece. Acontece de ser uma das exigências deles e que às vezes a gente obrigatoriamente acaba não contratando porque não pode aceitar essa exigência tem sentido, não né? Tem sentido, ué. Mas por que não? É porque às vezes ele tem um benefício, uma coisa ou outra que ele não quer abrir mão e prefere abrir mão de assinar a carteira, né?
Aí esquece que ele precisa aposentar lá na frente, né? Ele vai ter que dar uma segurança para a família. E é igual você falou, pode acontecer alguma situação que precise, às vezes, estar com a carteira amparado, né? Um auxílio-doença, né? De repente, às vezes machuca ali, tem que ter uma aposentadoria por invalidez, se não está amparado ali, não tem como, né? Certamente. E acontece muito essas situações de programas que vem atrapalhando um pouco, né? Ô, Gedalvo, aí você montou a madeireira, vislumbrou a madeireira. Capelinha hoje deve ter mais de 30 madeireiras, não tem, Gedalvo? Eu acredito que deve ter próximo de 30. Próximo de 30, né? Pelos relatos que a gente vê. O que você imagina que sai de madeira de Capelinha? Quantos caminhões você imagina que sai de madeira de Capelinha por dia aqui? Você tem noção? Ô, moço, sai muito caminhão. Porque se a gente falar, por exemplo, da região, né? Porque Capelinha em região, né? Tem regional. Tem madeireira, por exemplo, tendo 30, tem madeireira que carrega 5 caminhões por dia, tem madeireira que carrega 3, outras carrega 2, outras carrega 1. Mas se você jogar uma média aí de uma pela outra, aí, numa média de 2 a 3 caminhão, é uns 60 a subir de caminhão por dia carregado, né? É muita coisa, né, Gedalvo? Muita coisa, muita coisa. Hoje, a madeireira... Dos ramos que você está, o caminhão você já falou que você não mexe mais, tem só para as necessidades ali. Sim. Tem as lojas, né? As lojas. A madeireira. A madeireira, as fazendas, né? As fazendas. Porque você planta café também? Não, eu comprei uma fazenda que tem café, mas o meu objetivo é plantar eucalipto. E a gente trabalha também com aluguel. Né? Tem alguns imóveis alugados que é investimento que é feito com... Interessante é isso de Capelinha. Eu estava conversando com o Ranieri, entrevistado nosso também, justamente isso, ele também está no ramo, como você, no ramo de madeira e também no ramo de aluguéis, né? Porque qualquer espaço no centro ali, a pessoa aproveita e não deixa perder, e faz um prédio ali, e aluga e tal. Isso dá um impulso na cidade, né? Dá um impulso, né? Movimenta, né? E gera uma oportunidade. O aluguel, eu gosto muito do aluguel, porque assim, quando você fecha um contrato de aluguel com alguém, que essa pessoa, igual o Kim, mecânico ali, por exemplo, eu me esforcei para fechar com o Kim, para trabalhar naquele galpão da gente ali, porque é um mecânico bom que tinha na região, né? E ele vindo para a cidade, era bom para todos nós. Eu pegava no pé do Kim, Gedalvo, ele lá, e quando ele começou a fazer um engajamento nas redes sociais, para poder, de acordo com o que tivesse engajamento, ele ia ganhar um aparelho. E eu vendo a batalha dele, nem conhecia ele pessoalmente, conhecia pelas redes sociais só, não conhecia o Kim pessoalmente. Aí ele falou assim, me ajuda aí, dá uma força para mim. Eu falei, gente, para atrapalhar aparece gente demais, para ajudar poucos, não custa nada eu ajudar esse menino. E coloquei, postei, tal. Aí daqui a pouco ele mandou mensagem para mim daí uns dias que tinha dado certo, que tinha ganhado o aparelho. Eu falei, moço, deixa eu te falar, vem para Capelinha. E comecei ele ainda estava em Minas Novas. Estava em Minas Novas ainda. Falei, moço, você tem que montar aqui em Capelinha, então você monta, fica com a sua aí, monta outra aqui, e vem e tal, e fomos conversando. Aí custou vir, quando ele veio, ele encantou. Eu fui pegando o pé dele lá, porque tem dia que eu passo lá, tá fechado na hora do almoço. Eu falo, moço, não vem com essa mania pra cá não, tem que ficar aberto o dia todo. Traz essa cultura, né? Aí ele pegou assim, não, moço, é porque tá difícil mão de obra, mas agora ele tá treinando o pessoal aí, né, tá em parceria com a justiça, treinando a meninada e tem sido até bacana. Mas assim, são pessoas que vêm, igual você veio de Mendonça, igual veio o Kim de Minas Novas e muitos outros que vêm chegando, soma e contribui demais para o crescimento da cidade, né, rapaz? Fica uma gratidão muito grande. Eu fico, né, agradecido pelo o pensamento seu, e eu penso da mesma forma, porque é igual nós estávamos falando sobre a questão do aluguel. A partir da hora que você fecha um contrato nesse sentido, igual o Sebrae ali, por exemplo, a gente sabe que a gente, por mais que houve um esforço da parte da gente de construir um imóvel, que talvez, né, ele tem um custo, e esse custo, às vezes, nem sempre é visto por outros empreendedores como uma coisa lucrativa, o aluguel, mas quando você fecha um contrato com a pessoa, que ele vem para dentro da cidade e acomoda ali naquelas departamentos seu ali e traz benefícios para os demais da cidade, é gratificante demais, sabe? Você vê que a cidade precisava, né, de um suporte naquele sentido, precisava, por exemplo, de uns cursos. Às vezes embaixo, por exemplo, a pessoa tem um salão, ela tá doida querendo um espaço mais no centro, na região, ou tem um escritório de advocacia ou alguma coisa, e ele necessita de um espaço e tal, e você fecha.
um contrato, um aluguel com aquela pessoa, uma clínica, igual tem clínicas médicas locadas, né? Você se sente assim, bem por fazer uma coisa que faz bem para muita gente. É verdade. Não, as pessoas precisam parar de ver aqui e falar assim, ó, Gedalvo tem um tanto de aluguel. Não, tem que ver assim, ó, Gedalvo, ao ter um ponto bom, amplo para alugar, ele trouxe um Kim mecânico, atraiu um Kim mecânico, ele veio para cá, gera tantos empregos na cidade, gera imposto, ajuda a resolver o problema. Olha, Gedalvo, ao criar uma estrutura ali, ele alocou um Sebrae com um conforto maior. Ó, ao ter um outro prédio lá, tem um espaço lá em que tem advogados, que tem isso, que tem tal. Então, é essa visão de futuro, né, Gedalvo? É essa visão de futuro. Enxergar que dentro do empreendedorismo da pessoa, da vontade de crescer, ele busca pessoas que tentam produzir para trazer coisas positivas para a sociedade inteira, né? A clínica mesmo da doutora Luana, lá no prédio, eu fico observando, é uma clínica que atende as pessoas com uma qualidade tão boa, assim, atende uma gestante que está gerando novos frutos para a nossa sociedade, sabe? E assim, por mais que alguns podem enxergar aquilo como uma fonte só de renda para a pessoa, igual no meu caso, por exemplo, eu vejo de uma forma um pouco diferente, mais humanitária. Porque são coisas que, para a gente embarcar, a gente acreditar e ver que aquilo é uma coisa positiva, sabe? É o que me move. Sabe? Ô, Gedalvo, tem algum ramo que você não entrou ainda, mas que você vislumbra entrar, você pensa em de repente? Porque eu sei que você já está com muito ferro no fogo lá, mas dá para colocar mais um? O que você planeja? Então, Jailson, assim, a gente que trabalha nessa lida do dia a dia, né? Igual, por exemplo, nas minhas áreas, por exemplo, de rural mesmo, de fazendas e lutas do dia a dia, uma área que eu ainda quero, que eu não estou atuando, que eu quero ver mais para frente para montar, é um carvoejamento de carvão, assim, dentro das próprias fazendas, sabe? Mais bem mecanizado. Porque eu vejo aquilo que a gente estava falando do funcionário, cada dia é mais difícil. A madeireira, por exemplo, ela hoje só funciona porque ela é muito mecanizada, né? Gruas e máquinas para fazer todo o amparato, senão ela não trabalha. E a carvoeira é uma área que eu ainda quero depois voltar a minha atenção para uns autocarregáveis, bom para transportar o material, porque, né, a gente vem aumentando as áreas plantadas e o projeto é aumentar ainda mais, se Deus quiser continuar plantando. E aí, com isso, vai ter muitos resíduos, muitas pontas que eu quero beneficiar ele dentro da própria fazenda, gerar renda, receita novamente, empregos, né? E aí, agregar, né? Agregar. E para isso é necessário ser construído alguns fornos de maior porte, alguma estrutura que faça esse transporte. É um sonho que eu ainda tenho de conseguir produzir um carvão de uma forma mais industrial e não tão manual, sabe? E é uma tendência natural, né, Gedalvo? Porque a gente nota, às vezes as pessoas falam assim, sempre teve aquela crítica assim, no tempo da Cesita, ó pra você ver, tinha muita mão de obra trabalhando e tal, beleza, mas era no machado, né? O povo cortando árvore no machado. Chegou a motosserra, desempregou gente demais, porque uma motosserra faz serviço de tantos homens e não sei o quê. Beleza. Aí passou o tempo da motosserra. Não, agora chegou uma máquina aí, skidder, garra, feller, não sei o que e tal, e ela faz uma arrasadeira, desempregou gente demais. Beleza. Mas você já pensou se a antiga Cesita não fizesse essa evolução, chegou até a Peram hoje, e não tivesse essas máquinas hoje fazendo esse serviço? Se hoje, com máquina, ela já precisou colocar barraca na feira ali para contratar os profissionais, para conseguir captar profissionais. Se ela está dependendo daquele número para fazer aqueles trabalhos lá, praticamente manual, lá, ou no tempo da motosserra ou no tempo do machado, não tivesse mecanizado, já tinha acabado a empresa, não conseguiria. Não conseguiria, e tem que ser entendido que, por exemplo, outro dia, o Chapisco da borracharia, você conhece o Chapisco? Sim. Chapisco, de vez em quando, eu bato uma prosa com ele lá. Outro dia nós estávamos conversando e ele me falando da realidade de quando ele entrou na Peram. Ele falou que quando ele entrou na Peram, a gente discutindo justamente por essas vagas de emprego que a Peram está oferecendo e propondo facilidade para ir para a feira, oferecendo ajuda em profissionalizar, como tirar uma habilitação e outros casos, né? Aí eu falei, Chapisco, que na sua época na Peram, como que foi? E tal. Ele falou, Gedalvo, quando eu entrei na Peram, eu fui para uma fila lá para tentar vaga lá de carvoeiro.
tinha 2 vagas para 40 e tantas pessoas que estavam na fila. Vestibular, ué? E hoje, assim, hoje as vagas muito mais de serviço mais fáceis estão sendo muito mais ofertadas, assim, igual nós estamos falando, né? Aí, mas o que eu penso com relação a isso? Talvez as pessoas que estavam concorrendo àquelas vagas, igual o Chapisco, por exemplo, ele empreendeu. Sim. O Chapisco hoje ele já emprega as pessoas. Então a gente tem que entender que essa evolução de máquinas e de tudo é uma situação que realmente a gente vai ter que conviver com ela e ter, né, Jair? Tem que ter. Primeiro que você precisa aumentar a sua produção, você precisa acompanhar o mercado. Sim. E segundo que essa demanda que está das pessoas não quererem ocupar as vagas de emprego, sua empresa precisa andar com ou sem ele. Então vai ser a tendência natural é mecanizar mesmo. Mecanizar. Né? E as pessoas de hoje têm mais facilidade de empreender. Então quando passa mais pessoas fazendo empreendimento, conquistando, montando suas próprias empresas, as ofertas de trabalho vão ficando menos gente no mercado para ir trabalhar, as máquinas têm que entrar ajudando. É verdade. Todos nós, né? Não, bom demais. Ô Gedalvo, eu quero te agradecer imensamente, rapaz, por ter... eu sei que o tanto é difícil, foi difícil até... É difícil até falar com você, que você tempo né, numa área, em outra, correndo daqui e dali, mas eu quero agradecer muito, né? Porque isso aqui é uma aula, né? Você é uma aula de forma positiva, de um exemplo positivo para as pessoas, justamente de mostrar que dá para poder chegar lá, dá para lutar, dá para batalhar e dá para conseguir, basta ter empenho, ter boa vontade, acreditar sempre, né? Porque não tem céu baixo para ninguém. Não. Trabalhar muito. Né? Focar e trabalhar igual você vê até hoje. A gente tem dificuldade às vezes de encontrar, te peço desculpa pela falta de tempo, mas assim, a gente trabalha uma carga diária grande, sai às vezes cedo e chega às vezes tarde, e a luta é todos os dias. Hoje eu liguei para você cedo pensando que eu ia te acordar, você já estava no trecho já, Já estava lá perto da Santumia. Mas faz parte do... Aí as pessoas vão falar assim, Gedalvo deu sorte demais na vida, né? É verdade. Eu vejo ele aí sempre, tá igual eu mesmo. Como que ele tá dando sorte? Você já ganhou na loteria alguma vez, Gedalvo? Sorte é você ganhar na loteria, né? Você joga R$5 ali e ganha milhões, aí é sorte, né? Aí é sorte. O resto tem que ser 10% de inspiração e 90% de suor mesmo, né? Tem que lutar. Quantas noites de sono você já perdeu preocupado com os boletos do caminhão lá? Nossa senhora, foram e os boletos das roupas, né? Os boletos de roupa, boletos às vezes de muda, de adubo. Então, essa é a luta do dia a dia. Essa é a sorte, né? Essa é a sorte. Eu agradeço muito, sabe, Jair? Fica assim, até um pouco surpreso com, né, o seu convite, porque eu entendo que tem várias outras pessoas aí que poderiam estar fazendo essa mesma entrevista aqui e talvez agregaria muito mais do que o meu simples conhecimento. Mas eu, assim, devido às nossas conversas, à nossa amizade, ser um cara que sempre fez presença em todos os momentos, às vezes, da minha vida, assim, de pontos positivos e negativos também. Então é um amigo de poucos encontros, às vezes, que nossas lutas são corridas, mas todos os encontros são muito prazerosos e gostosos de conviver. É um parceiro que nos ajuda a vender, abraça causas que sempre que vai ao encontro nosso, que a gente pode, dentro das nossas limitações, nós ajuda, porque vê que é de veracidade e muita honestidade. Fiquei muito feliz por vir. Sabe você muito bem que meu perfil é tímido, sou um cara muito recantado e vivo mais pela família mesmo. Eu te convidei esperando um não, você acredita, Gedalvo? Né? Mas o não eu já tenho, eu vou convidar, que às vezes aparece o sim, eu acabei dando sorte. Mas você viu a tática que eu usei primeiro, né? Foi. Eu fui em sua esposa. Porque eu preciso ouvir o Gedalvo, eu preciso gravar ele e tal. Ela fez assim no balcão, falou assim: será que Gedalvo vai? Eu falei assim, não, eu já tenho, eu vou convidar para ver. Vai que eu consigo, né? Então, eu pensei várias vezes, às vezes, de dar o não, mas tem certas pessoas que o você dar o não é muito forte. Jailson é uma delas na nossa vida lá, tanto meu quanto da Val lá nas lojas, um parceiro que sempre ajuda a nos divulgar, vê a nossa luta no trabalho do dia a dia, e quando o convite seu chegou, da forma que você, né, tem toda a sua artimanha de chegar pra gente. Livre espontânea pressão da esposa, né? Você vai na esposa? Eu falei, não, eu vou lá assim dar esse pequeno depoimento. Sei que, né, sou
igual eu estou falando, não a pessoa mais indicada para estar aqui falando, mas agradeço muito a Deus por essa história de estar em Capelinha sem luz elétrica em 2001, que era uma realidade que a gente passou um período, e hoje, né, tenho vários colaboradores aí ajudando a gente, tenho alguns CNPJs abertos em plena atividade e lutando no dia a dia, pagando as devidas obrigações e boletos, né, do dia a dia, e estamos aí, na luta. Você sabe uma coisa que me admira muito em você, Gedalvo? Eu acho que isso é importante no ser humano. Você não renega suas raízes. É o Gedalvo da Mendonça sempre, independente da fase toda. Então você tem um carinho muito grande de onde você veio. Eu acho que isso é bacana no ser humano. Eu não abro mão de forma nenhuma, porque é igual eu te falei sobre o meu pai, minha mãe, minha família hoje, minha esposa, meus filhos. Isso que gerou o Gedalvo que eu sou. Aquele cara preocupado, que às vezes paga os funcionários, às vezes na sexta-feira, igual na época da construção civil mesmo, com aquele comprometimento, para o que eu estou fazendo, vem correndo para cumprir, porque eu tenho esses valores, essa cultura, e isso veio dessa origem de lá. Eu não posso abrir mão dela. Você sabe disso, nós já falamos sobre isso, né? Eu fui criado assim, e eu não abro mão de contar sobre onde eu passei, o que eu passei, de onde que eu vim de lá, porque me transformou no ser humano que eu sou hoje, sabe? Bacana. Gedalvo, muito obrigado, rapaz, por estar comigo aqui e no Memória Positiva. A gente sabe que vai ter uma audiência muito grande, porque você é muito querida, a sua família é muito querida aqui, e você é realmente uma memória positiva. Eu que agradeço. Obrigado, Gedalvo. Sucesso. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.